Eu acredito que vocês não viram, mas o general Augusto Heleno, ele foi humilhado na Câmara dos Deputados com a ameaça de ser preso. E tem que ser preso mesmo. Todas essas pessoas, todos esses militares que tiveram corrupção e participaram de atos ilegais, precisam ir pra cadeia. Eles têm que ser enquadrados, porque quando o Lula começar a fazer a desmilitarização do governo e esses militares começarem a perder as boquinhas que eles têm, eles vão chiar. Então tem que evitar essa chiadeira e esse choro desde já. Mas na sua opinião, qual é a sua opinião sobre o general Augusto Heleno? Você quer ver o Heleno preso? Você gosta quando ele é humilhado? Se você gosta, deixa no comentário, também deixa o like se você quer que ele seja preso e, claro, se inscreva no canal. O que aconteceu? Essa semana estava rolando uma comissão lá no Senado e o Heleno foi convocado a participar. Porque ele ficou dando declarações golpistas e ele teve que se explicar. E o Heleno, ele é uma pessoa que ele é muito contra o Lula e ele não tem motivo para ser contra o Lula. Primeiro porque Lula investiu muito nas Forças Armadas, deu muito dinheiro para as Forças Armadas como um todo. Claro que o Bolsonaro beneficiou individualmente os militares, e o Lula o coletivo. Mas o Heleno também foi beneficiado pelo governo Lula, porque ele fez barbaridades no Haiti. Ele fez isso. Eu tenho um vídeo para o conteúdo de membros, contando tudo que o Heleno fez no Haiti e como ele foi acobertado. Se você quiser ser membro do canal, basta clicar no botão aqui embaixo, é R$2 por mês, é muito barato. E o Heleno ele não foi preso porque o Lula acobertou aquela história do Haiti. E agora ele fica falando coisas golpistas. E o que aconteceu? O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, ele falou para o Heleno o seguinte: você vai sentar no banco dos réus. Você e todos os militares que estão patrocinando, que estão favorecendo, que estão atuando de modo ilegal, apoiando o governo Bolsonaro, e todas as corrupções que vocês cometeram vão vir à tona e você será preso. O Heleno deve ter, acho que a vontade dele era se encurvar, se entortar ainda mais naquela corcunda imensa que ele tem. Só que essa situação dos militares mostra que o PT vai ter um enorme trabalho. Porque o que vai acontecer? Os militares, o Lula vai promover uma grande desmilitarização do governo de militares nos cargos públicos. São quase 8.000 militares ocupando cargos de governo. Todos eles serão demitidos. Resta saber, porque o Lula já falou isso durante a campanha, resta saber qual vai ser a velocidade dessas demissões. E por quê? Porque se você demite 8.000 funcionários, você paralisa completamente a máquina pública. No início do governo Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, no ministério dele, ele acabou demitindo 300 funcionários que eram ligados ao PT. Só que com a demissão de 300 funcionários, a pasta dele paralisou. Desculpa, bati aqui no tripé. E ele precisou recontratar uma boa parcela dessas pessoas, porque você não faz demissões em massa na máquina pública, porque isso provoca paralisação. Mas o Lula vai demitir, exonerar todos esses militares. E é claro que quando você começa uma exoneração em massa como essa que o Lula está pretendendo, você provoca chiadeira. E os militares, eles vão querer se proteger. Inclusive por conta dos escândalos de corrupção que nós temos nas Forças Armadas. Ou nós vamos esquecer da picanha, da cerveja, do leite condensado, do azulzinho que foi comprado e também das próteses para ficar pacotudo, né? Para ficar pacotudo. Prótese 25 cm. Prótese 25 cm. Por que o Heleno quer ficar com uma prótese de 25 cm? Por que os militares querem prótese de 25 cm? Estranho, estranho. E toda vez que esse assunto chegava, vinha à tona, não é bem assim, mudava de assunto, não vamos participar disso, não queremos saber, não vamos responder, o Mourão soltava uma piadinha, eu também tenho o direito de azulzinho. O único direito que o Mourão tem é de tinta para cabelo, porque aquele cabelo dele preto possivelmente não é mais natural. E quando as demissões começarem, todos esses casos de corrupção vão vir à tona. E aí vai ter chiadeira por parte dos militares. Você quer que esses casos venham à tona? Você quer que esses militares sejam punidos? Se sim, coloque nos comentários e se inscreva no canal. E é por isso, pessoal, que o Lula vai precisar de ministros muito habilidosos com poder de negociação. Porque na hora que os militares começarem a ser demitidos, eles vão chiar. E vão chiar muito. Colocando também e incentivando esses atos antidemocráticos, esses atos ilegais dos bolsonaristas. Por isso que a escolha do Lula pelos 5 ministros até o momento foi muito acertada. O Haddad para a Fazenda, o Rui Costa para a Casa Civil, participando mais da coordenação interna do governo, das políticas públicas, Flávio Dino para a Justiça, que é alguém muito habilidoso que vai ter que negociar com os militares, o Múcio Monteiro
para a defesa, principalmente, e o Mauro fugiu o sobrenome, para o Ministério das Relações Exteriores. Todos esses ministros têm um grande perfil de negociação e o Lula vai precisar exatamente disso. Pessoas com capacidade de negociar para lidar com as arestas que vão surgir no Congresso, no Judiciário e também entre os militares. Eu já fiz um comentário mais abrangente sobre a escolha dos ministros do Lula, link aqui no card para que você veja a minha fala e o meu comentário sobre isso. Só que nesse ponto, o Múcio Monteiro, que vai ser o ministro da Defesa, ele vai ter um papel fundamental. E ele tem poder de negociar. Porque quando as investigações sobre os escândalos de corrupção nos militares começarem a avançar, eles vão chiar. Quando as demissões dos militares começarem também a avançar, eles vão chiar. E aí cabe o papel do Múcio Monteiro, que foi presidente do TCU, que foi elogiado pelo Bolsonaro, inclusive, e é alguém bem visto na caserna, é aí que ele vai ter que atuar. Ele vai ter que atuar para apagar os incêndios, ele vai ter que atuar para distensionar e para evitar qualquer tipo de burburinho nas Forças Armadas. Por isso que essa foi uma boa escolha do Lula, pelo menos uma boa escolha em teoria e também no papel. Porque vocês acham que a situação se limita simplesmente com insatisfação com demissão? Os militares do governo Bolsonaro, eles estão trazendo problemas para a transição do Lula. Tanto é que o Lula ele vai querer esvaziar o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Porque tem tanto militar lá dentro com medo de perder cargo, que a pasta ficou praticamente inviável. E aí o que o Lula vai fazer? Nesse processo de desmilitarização, ele vai tirar a ABIN do GSI e vai colocar sob o guarda-chuva de uma outra pasta, para evitar problema. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E aí depois vai começar a desidratação do GSI. Talvez nem com o militar vai ser o ministro da pasta. Tudo bem que existe uma tradição de ter um militar como chefe do GSI. Isso não está previsto em lei, mas é uma tradição. E o Lula pode ser que ele quebre essa tradição. E precisa, pessoal. Porque o GSI há uma desconfiança com essa pasta. A pasta do general Augusto Heleno. Tanto que a Polícia Federal não quer compartilhar informações da cerimônia de posse do Lula com o GSI. Por quê? Há essa desconfiança. E o GSI está pressionando a Polícia Federal. Houve lá uma situação bem esquisita que o GSI quis se intrometer na cerimônia de posse do Lula. A Polícia Federal falou assim, não, vocês não vão se intrometer aqui. Eles forçaram e tá uma situação um pouco tensa entre a Polícia Federal e o GSI. Então existe toda uma desconfiança, pode ser que eles vazem algum tipo de informação, porque o GSI hoje é o ministério mais ideológico do governo Bolsonaro, porque tem lá o Augusto Heleno. E ele, ao que tudo indica, não é uma pessoa confiável a ponto da Polícia Federal ter essa desconfiança. E não para por aí, porque o Lula, nos primeiros dias de governo, ele vai despachar de um hotel. E sabe por que o Lula vai despachar no hotel? Porque vai ser necessário fazer uma varredura muito minuciosa, tanto no Palácio da Alvorada, quanto no Palácio do Planalto. Porque a equipe do Lula vai ter que verificar se não existem escutas, olha só, e grampos escondidos nos dois palácios, possivelmente colocados pelo GSI. Olha só o nível que chegou o governo Bolsonaro. Então o Lula vai ter que despachar de um hotel para evitar que ele seja grampeado por conta do GSI. E vocês acham que não vai ter insatisfação? Vocês acham que o perfil dos ministros não foi adequado, um perfil de negociação? Vai ter que negociar demais. Vai ter que ter muito jogo de cintura e habilidade para lidar com essa gente. Porque caso contrário, olha só o problema que está sendo gerado.